Você está pronto para desbloquear os segredos milenares da sabedoria e estratégia? Hoje, mergulharemos no mundo de Sun Tzu, o lendário estrategista e filósofo da China antiga, cuja obra Arte da Guerra moldou não apenas a história militar, mas também oferece insights poderosos para os desafios da vida cotidiana. Neste vídeo, selecionamos as citações mais inspiradoras de Sun Tzu, cada uma revelando chaves para entender a arte da estratégia, a profundidade da psicologia humana e o caminho para o sucesso pessoal e profissional. Quem deseja lutar deve primeiro contar o custo. Com base nessa citação, entendemos que antes de iniciar algo novo, avalie os recursos e as consequências. Cuidado com o açúcar misturado com veneno, cuidado com a mosca que pousou em uma cobra morta. Com isso, Sun Tzu nos mostra a importância de estar atento às armadilhas ocultas em situações aparentemente inofensivas. Mesmo a melhor espada mergulhada em água salgada eventualmente enferrujará. Essa afirmação leva à conclusão de que até os melhores recursos ou habilidades, se não cuidados, se deteriorarão com o tempo. Estratégias sem táticas é a rota mais lenta para a vitória. Táticas sem estratégia é barulho antes da derrota. Com base nessa frase, podemos interpretar que uma abordagem equilibrada entre planejamento e execução é crucial para o sucesso. A excelência final não está em vencer todas as batalhas, mas em derrotar o inimigo sem nunca lutar. Isso nos leva a entender que a verdadeira maestria está em vencer através da sabedoria, evitando os conflitos. Se rápido eu sobrevivo, se não rápido eu estou perdido. Isso é morte. Essa ideia sugere que agilidade e prontidão são essenciais em situações críticas. Vencer 100 vitórias em 100 batalhas não é o auge da habilidade. Subjugar o inimigo sem lutar é o auge da habilidade. Disso se compreende que a habilidade suprema está em vencer, sem recorrer ao confronto direto. Se suas forças estão unidas, separe-as. A partir dessa observação, conclui-se que dividir forças do adversário pode ser uma estratégia eficaz. Rodas da justiça giram lentas, mas moem finamente. Esse pensamento indica que a justiça pode ser lenta, mas é minuciosa e inevitável. Se você ignorar tanto o seu inimigo quanto a si mesmo, certamente estará em perigo. Neste contexto, podemos entender que conhecer a si mesmo e ao adversário é fundamental para evitar perigos. Trate seus homens como trataria seus próprios filhos amados, e eles o seguirão até o vale mais profundo. Portanto, a moral da história é que liderança compassiva gera lealdade e dedicação profunda. Se o seu amigo é amigo do seu inimigo, significa que você não deve sair com esse amigo. Analisando essa citação, percebemos que relacionamentos complexos podem exigir escolhas difíceis sobre confiança e lealdade. Todo o segredo reside em confundir o inimigo, de modo que ele não possa compreender nossa real intenção. Isso nos indica que manter o adversário desorientado é uma tática-chave. O ataque é o segredo da defesa. Defesa é o planejamento do ataque. Em outras palavras, isso significa que uma boa defesa envolve a capacidade de atacar de forma eficaz e vice-versa. É fácil amar seu amigo, mas às vezes a lição mais difícil de aprender é amar seu inimigo. Refletindo sobre essa frase, compreendemos que o verdadeiro desafio e virtude está em estender amor e compreensão, até mesmo aos adversários. Oportunidades se multiplicam à medida que são aproveitadas. Sob essa perspectiva, fica claro que aproveitar ativamente as chances disponíveis leva à geração de ainda mais oportunidades. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Com base nessa citação, entendemos que o autoconhecimento e o conhecimento do adversário são cruciais para superar desafios. Construa para seu oponente uma ponte de ouro para recuar. Com isso, Sun Tzu nos mostra que permitir uma retirada honrosa ao adversário pode ser uma estratégia sábia. Se ele enviar reforços para todos os lugares, estará fraco em todos os lugares. Essa afirmação leva à conclusão de que dispersar recursos demais pode enfraquecer a eficácia geral. Você não pode confiar em um homem que não tem nada a perder.
Dessa forma, podemos interpretar que pessoas sem nada a perder podem ser imprevisíveis e perigosas. Quem não conhece os males da guerra não pode apreciar seus benefícios. Isso nos leva a entender que só quem conhece as dificuldades pode verdadeiramente valorizar as vitórias. O especialista em batalha move o inimigo e não é movido por ele. Essa ideia sugere que a habilidade em controlar o campo de batalha está em influenciar o adversário, não em ser influenciado. Pareça fraco quando você é forte e forte quando você é fraco. Disso se infere que enganar o adversário sobre suas verdadeiras forças é uma tática estratégica. Grandes resultados podem ser alcançados com pequenas forças. A partir dessa observação, conclui-se que mesmo recursos limitados podem levar a conquistas significativas quando bem utilizados. Você tem que acreditar em si mesmo. Esse pensamento implica que a autoconfiança é fundamental para o sucesso. No meio do caos, também há oportunidade. Neste contexto, entende-se que as crises podem ser fontes de oportunidades inesperadas. Deixe seus planos serem obscuros e impenetráveis como a noite, e quando você se mover, caia como um raio. Portanto, a moral da história é que manter estratégias ocultas até o momento decisivo é essencial para surpreender o inimigo. Provoca-o e aprenda o princípio de sua atividade ou inatividade. Force-o a revelar-se para descobrir seus pontos vulneráveis. Analisando essa citação, percebemos que entender e explorar as fraquezas do adversário é chave para a vitória. Se você esperar ao lado do rio o tempo suficiente, os corpos de seus inimigos passarão flutuando. Isso nos indica que a paciência pode eventualmente levar ao sucesso, sem a necessidade de ação direta. Se a mente está disposta, a carne pode continuar sem muitas coisas. Em outras palavras, isso significa que a força de vontade pode superar as limitações físicas. Esteja onde seu inimigo não está. Refletindo sobre essa frase, compreendemos que evitar confronto direto e ser imprevisível pode ser uma vantagem estratégica. Não se mova a menos que veja uma vantagem. Não use suas tropas a menos que haja algo a ser ganho. Não lute a menos que a posição seja crítica. Sob essa perspectiva, fica claro que a ação deve ser tomada somente quando há uma clara vantagem ou necessidade. Nunca confie em um amigo que se cala sobre seus defeitos. Com base nessa citação, entendemos que verdadeiros amigos são aqueles que nos ajudam a reconhecer e melhorar nossos defeitos. O que os antigos chamavam de um lutador astuto é aquele que não só vence, mas se destaca na vitória com facilidade. Com isso, Sun Tzu nos mostra que um lutador verdadeiramente habilidoso não apenas vence, mas o faz com destreza e facilidade. Considere seus soldados como seus filhos. Eles o seguirão até os vales mais profundos. Essa afirmação leva à conclusão de que um líder que trata seus seguidores com cuidado e respeito, conquista sua lealdade incondicional. Não é necessário destruir o inimigo, basta destruir sua vontade de se engajar. Dessa forma, podemos interpretar que a vitória pode ser alcançada quebrando a moral do inimigo, não necessariamente destruindo-o fisicamente. Todo animal com sangue em suas veias e chifres na cabeça lutará quando atacado. Isso nos leva a entender que a autodefesa é um instinto natural em todas as criaturas vivas. Quando o inimigo estiver relaxado, faça-o trabalhar. Quando estiver cheio, deixe-o com fome. Quando estiver estabelecido, faça-o se mover. Essa ideia sugere que aproveite os momentos de vulnerabilidade do inimigo para ganhar vantagem. Ele vencerá quem souber lidar tanto com forças superiores quanto inferiores. Disso se infere que a habilidade de manejar tanto situações desfavoráveis quanto favoráveis é crucial para o sucesso. Conheça a si mesmo, e você vencerá todas as batalhas. A partir dessa observação, conclui-se que o autoconhecimento é a chave para superar qualquer desafio. Pondere e delibere antes de fazer um movimento. Esse pensamento implica que decisões ponderadas são mais eficazes do que ações precipitadas. Um inimigo é um amigo que sabe demais sobre você. Neste contexto, entende-se que as relações próximas exigem cautela, pois conhecimento íntimo pode se tornar perigoso. Não há nenhum caso de uma nação se beneficiar de uma guerra prolongada. Portanto, a moral da história é que guerras prolongadas trazem mais prejuízos do que benefícios para uma nação. Mova-se rápido como o vento e unido como a madeira. Ataque como o fogo e seja imóvel como a montanha.
Analisando essa citação, percebemos que agilidade e coesão são essenciais para o sucesso, tanto no ataque quanto na defesa. Não há mais do que 5 notas musicais, mas as combinações dessas 5 geram mais melodias do que podem ser ouvidas. Isso nos indica que simplicidade pode gerar uma vasta gama de possibilidades e criatividade. Planeje para o que é difícil enquanto é fácil. Faça o que é grande enquanto é pequeno. Refletindo sobre essa frase, compreendemos que planejamento e ação antecipados facilitam o manejo de tarefas complexas. Assim como a água não retém uma forma constante, assim na guerra não há condições constantes. Sob essa perspectiva, fica claro que flexibilidade e adaptação são essenciais em situações em constante mudança. Ao fazer disposições táticas, o maior nível que você pode atingir é escondê-las. Com base nessa citação, entendemos que manter estratégias ocultas confere uma vantagem tática significativa. Guerreiros vitoriosos vencem primeiro e depois vão para a guerra, enquanto guerreiros derrotados vão para a guerra primeiro e depois procuram vencer. Com isso, Sun Tzu nos mostra que o sucesso vem da preparação e estratégia, não apenas da bravura em batalha. Seja extremamente sutil, até o ponto de não ter forma. Seja extremamente misterioso, até o ponto de não emitir som. Assim, você pode ser o diretor do destino do oponente. Essa afirmação leva à conclusão de que a sutileza e o mistério podem ser poderosos em influenciar os outros. Para conhecer seu inimigo, você deve se tornar seu inimigo. Dessa forma, podemos interpretar que entender profundamente o adversário é crucial para superá-lo. Um líder lidera pelo exemplo, não pela força. Isso nos leva a entender que o verdadeiro líder inspira outros através de suas próprias ações e caráter. A desordem veio da ordem, o medo veio da coragem, a fraqueza veio da força. Essa ideia sugere que contradições e inversões são comuns nos resultados das ações humanas. Encerramos nossa jornada pelas inspiradoras palavras de Sun Tzu. Suas frases, ricas em estratégia e sabedoria, nos orientam em avaliações cuidadosas, agilidade e astúcia. Elas ressaltam a importância da preparação, flexibilidade e liderança compassiva, oferecendo lições valiosas para enfrentar desafios, tanto nos negócios quanto na vida diária. Esperamos que tenham se inspirado e aprendido com este vídeo. Se gostaram, por favor, curtam, sigam nosso canal e compartilhem com amigos.